Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contribuições extraordinárias a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas do imposto de renda da pessoa física. A dedução deve respeitar o limite de 12% dos rendimentos tributáveis. O entendimento tem base na Lei Complementar 109 de 2001 e nas Leis 9.250 de 1995 e 9.532 de 1997. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1224. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente voltam a tramitar. O caso analisado que representou a questão envolveu contribuições extraordinárias à Fundação dos Economiários Federais de caráter obrigatório. As instâncias ordinárias julgaram o pedido procedente. No recurso ao STJ, a Fazenda Nacional defendeu que apenas contribuições ordinárias poderiam ser deduzidas. Argumentou ainda que valores para cobrir déficit não deveriam reduzir a base do imposto. O colegiado da primeira sessão negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Benedito Gonçalves, observou que as contribuições ordinárias e extraordinárias têm a mesma finalidade previdenciária. Segundo ele, ambas servem para formar a reserva matemática dos planos de benefícios. Por isso, não deve haver distinção entre os tipos de contribuição para fins de dedução. O ministro destacou que o limite legal de 12% não pode ser ampliado pelo judiciário. Assim, a dedução é permitida desde que respeitado o teto previsto em lei. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Fazenda Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, mesmo antes da sentença dos embargos à execução. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1350. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, explicou que a inscrição em dívida ativa é um ato administrativo vinculado, previsto na Lei de Execução Fiscal e deve conter todos os elementos exigidos para comprovar a certeza e liquidez da dívida. A certidão de dívida ativa, por sua vez, é um título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pela Fazenda Pública e deve refletir fielmente o termo de inscrição do crédito. Segundo o ministro, essa estrutura garante o direito de defesa do devedor, já que a certidão de dívida ativa é o documento que dá início à execução fiscal. Alterar o conteúdo dela após a emissão poderia comprometer a legalidade e a segurança jurídica do processo. Gurgel de Faria ressaltou que a deficiência na indicação do fundamento legal da dívida não é um simples erro formal passível de correção pela substituição da certidão. O vício atinge a própria inscrição do crédito, exigindo revisão administrativa completa e não apenas a troca do título. Para o relator, a certidão de dívida ativa é o espelho da inscrição do crédito e qualquer falha nessa origem invalida o título executivo. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais tem natureza formal. Isso significa que basta o risco de causar dano à saúde humana para que o crime esteja configurado. Não é preciso que o dano realmente aconteça, nem que haja perícia técnica comprovando o prejuízo. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1377. Isso significa que essa decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que a lei deve ser interpretada de acordo com os princípios constitucionais que protegem o meio ambiente, como o desenvolvimento sustentável, a prevenção e a precaução.
Para ele, o meio ambiente é um bem de interesse coletivo e precisa ser protegido, mesmo quando há apenas a possibilidade de risco sem necessidade de um dano concreto. O caso analisado, que representou a questão, envolvia o dono de um bar em Minas Gerais, acusado de poluição sonora por manter o som acima dos limites permitidos. Embora ele tenha sido inicialmente condenado, o Tribunal Estadual reduziu a acusação para uma simples contravenção, alegando que não havia prova de dano à saúde das pessoas. No STJ, porém, o colegiado da terceira sessão reformou a decisão. Segundo o relator, ficou comprovado que o bar produzia ruídos excessivos, o que já representa potencial risco à saúde humana. Assim, a conduta se encaixa no crime de poluição, pois ultrapassar os limites legais de som significa expor a coletividade a perigo. O ministro destacou ainda que nos crimes ambientais formais, a punição ocorre pela exposição ao risco e não pelo resultado. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.